Minha mulher jogou as chaves do carro na mesa e disse: Não te devo explicações, Ricardo. Arranja outra. As palavras cortaram como faca, mas o que ela não sabia era que eu já tinha descoberto tudo. E aquela noite em Lisboa seria o começo do seu maior erro. Chovia forte em Lisboa, o Tejo parecia engolir a cidade com seu rugido. Eu, Ricardo, 35 anos, estava no nosso apartamento em Alfama quando Sofia, minha esposa, atirou aquelas palavras. Não foi só a frase que doeu, mas o desprezo nos olhos dela, como se eu fosse apenas um estorvo. Há meses eu senti ela se afastar, jantares cancelados, mensagens secas, viagens de trabalho que nunca explicava. Mas naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas, eu já sabia da verdade. Sofia tinha outro. E não era só um caso. Era um plano. Tudo começou com um e-mail que ela esqueceu aberto no laptop. Uma mensagem de um tal de Miguel, um advogado de Cascais, falando de transferências bancárias e o futuro que podemos ter. Meu sangue gelou. Não era só traição. Sofia estava desviando dinheiro da nossa empresa de consultoria, que construí com suor enquanto ela posava de esposa perfeita. Fiquei em choque, mas não reagi. Guardei a informação como uma carta na manga. Se ela achava que eu era um idiota, ia descobrir que o jogo tinha virado. Naquela noite, depois que ela saiu batendo a porta, peguei o celular e liguei para o meu melhor amigo, João, um contador esperto que conhecia todos os truques financeiros. João, preciso que você olhe as contas da empresa. Algo está errado, falei, com a voz firme, mas o coração acelerado. Ele prometeu investigar, mas avisou: Ricardo, se ela está mexendo no dinheiro, isso é grave. Você precisa de um advogado. Ele estava certo. Eu não ia deixar Sofia me destruir. No dia seguinte, marquei uma reunião com Clara, uma advogada conhecida por ser implacável em casos de divórcio. O escritório dela, em plena Avenida da Liberdade, cheirava a café e decisões difíceis. Mostrei os extratos bancários que João me enviou naquela manhã, transferências de milhares de euros para contas desconhecidas, todas autorizadas por Sofia. Clara ergueu uma sobrancelha. Ela achou que você nunca ia perceber, perguntou, com um tom que misturava surpresa e desdém. Quero proteger o que é meu, respondi. E quero que ela pague pelo que fez, mas dentro da lei. Clara sugeriu congelar as contas conjuntas imediatamente. Se ela está desviando dinheiro, cada segundo conta, disse. Assinei os papéis na hora, sentindo um misto de alívio e raiva. Mas havia mais. João descobriu que Sofia tinha aberto uma conta em nome de uma empresa fantasma, registrada em seu nome de solteira. Era o golpe perfeito, ela planejava fugir com o dinheiro e me deixar com nada. Só que agora eu estava um passo à frente. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo chiado, recebi uma ligação de Sofia. Ricardo, as contas estão bloqueadas. O que você fez? A voz dela tremia, mas ainda tinha aquele tom arrogante. Não te devo explicações, respondi, ecoando as palavras dela. Desliguei antes que ela pudesse retrucar. Pela primeira vez, senti o controle nas minhas mãos. Mas sabia que o jogo estava só começando. Sofia não era de desistir fácil. Naquela noite, ela apareceu no apartamento, furiosa, exigindo que eu consertasse a situação. Você não entende com quem está mexendo, gritou, enquanto tentava me intimidar. Mas eu já não era o mesmo Ricardo que aceitava suas humilhações. Sofia, eu sei de tudo. Miguel, as transferências, a empresa falsa. Acabou. O rosto dela empalideceu. Ela tentou negar, mas suas palavras saíram fracas, sem convicção. Pedi que saísse. Ela foi, mas não sem antes jogar: Você vai se arrepender, Ricardo. No dia seguinte, Clara me ligou com notícias. Encontramos mais provas. Ela tentou transferir um imóvel em Sintra para o nome do Miguel. Meu coração disparou. A casa em Sintra era um sonho meu, comprada com anos de trabalho. Sofia sabia disso e ainda assim quis roubá-la. Clara já tinha acionado o tribunal para bloquear a transação. Estamos construindo um caso sólido, garantiu.
Mas algo me dizia que Sofia tinha mais cartas na manga. Enquanto esperava o próximo movimento, comecei a perceber que Lisboa, com suas ruelas e segredos, parecia refletir minha própria história. Cada esquina escondia uma surpresa, cada passo exigia cuidado. Sofia podia ter pensado que me derrubaria, mas eu estava pronto para lutar. E a verdade, como a chuva que caía sem parar, sempre encontra um jeito de vir à tona. A semana seguinte foi um jogo de paciência e estratégia. Lisboa parecia pulsar com segredos, e eu, Ricardo, estava determinado a desvendar os de Sofia antes que ela pudesse dar o próximo passo. Depois do confronto no apartamento, ela sumiu por 2 dias. Silêncio total. Nem mensagens, nem ligações. Mas eu sabia que ela não desistiria tão fácil. Sofia era calculista, e o fato de as contas estarem bloqueadas só a faria agir com mais ousadia. Clara, minha advogada, me chamou para uma reunião urgente. Ricardo, temos um problema, disse ela, com a voz firme. Sofia tentou acessar uma conta offshore que não estava nos registros iniciais. Encontramos porque João cruzou os dados com uma empresa de auditoria. Meu estômago revirou. Uma conta offshore? Isso era maior do que eu imaginava. Clara me entregou um relatório, transferências de 50 mil euros para um banco nas Ilhas Caimã, todas feitas nos últimos 6 meses. O nome de Miguel aparecia como beneficiário indireto. Eles planejavam fugir com tudo, concluiu Clara. Decidi agir rápido. Contratei um detetive particular, o Antônio, um ex-polícia de Setúbal com fama de encontrar o que ninguém queria que fosse achado. Quero saber onde Sofia está e o que ela planeja, pedi. Antônio assentiu, anotando tudo num caderno velho. Se ela está com esse Miguel, eu descubro em 48 horas, prometeu. Enquanto isso, Clara preparava uma petição ao tribunal para rastrear e congelar a conta offshore. Cada passo precisava ser preciso, porque um erro poderia custar tudo o que eu havia construído. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Desiste, Ricardo. Você não ganha essa. Era Sofia, claro. Ela sempre soube como me provocar, mas dessa vez eu não caí no jogo. Apaguei a mensagem e foquei no plano. Antônio me ligou no dia seguinte com novidades. Sofia está hospedada num hotel em Cascais. E não está sozinha. Miguel é um advogado com um histórico duvidoso. Eles se encontram num café na Marina todo dia às 17 horas. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Siga-os, pedi. Quero provas. No terceiro dia, Antônio me enviou um vídeo. Era Sofia e Miguel, sentados num café à beira-mar, rindo como se o mundo fosse deles. Mas o que me chamou a atenção foi um documento que trocaram. Ampliei a imagem no celular, parecia um contrato. Liguei para Clara na mesma hora. Eles estão planejando algo grande. Talvez vender ativos da empresa antes do divórcio. Clara não hesitou. Vou pedir uma liminar para bloquear qualquer transação comercial. E precisamos de mais provas para incriminar o Miguel também. Enquanto isso, Sofia tentou me manipular novamente. Ligou chorando, dizendo que estava arrependida, que podíamos resolver tudo como adultos. Ricardo, eu errei, mas ainda podemos salvar o que temos, implorou. Quase acreditei, mas lembrei do relatório da conta offshore e do vídeo no café. Sofia, o tempo de conversar acabou, respondi, desligando. Ela não sabia que eu tinha o Antônio vigiando cada movimento dela. Na manhã seguinte, Clara me trouxe uma bomba. O tribunal aceitou a liminar. Todas as transações da empresa estão suspensas, e a conta offshore foi rastreada. Mas tem mais, Miguel tem uma queixa por fraude em outro caso. Ele não é só um amante, é um cúmplice. Isso mudou tudo. Sofia não estava apenas me traindo, ela estava envolvida num esquema criminoso. Decidi ir ao café em Cascais naquela tarde. Não para confrontá-los, mas para observar. Cheguei discretamente, sentei numa mesa afastada e vi Sofia e Miguel discutindo. Ela parecia nervosa, gesticulando muito. Ele tentava acalmá-la, mas dava para ver que o plano deles estava desmoronando.
Quando voltei para casa, Antônio me enviou outra prova, fotos de Sofia entregando um envelope a Miguel num estacionamento. Acho que é dinheiro ou documentos falsos, disse ele. Passei tudo para Clara, que já trabalhava com a polícia para investigar. Cada prova era um prego no caixão do plano de Sofia. Mas, naquela noite, enquanto olhava as luzes de Lisboa da minha varanda, senti um vazio. Estava ganhando, mas a que custo? Minha vida com Sofia, mesmo cheia de mentiras, tinha sido parte de mim. Será que a justiça valia tanto sofrimento? Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Sofia e Miguel sabiam que eu estava fechando o cerco, e isso os tornava mais perigosos. Clara, minha advogada, me alertou: Ricardo, eles vão tentar algo drástico. Fique atento. Eu sabia que ela estava certa. Lisboa, com suas vielas escuras e segredos, parecia me avisar que o próximo movimento seria decisivo. Antônio, o detetive, me ligou com uma novidade alarmante. Sofia tentou acessar o cofre da empresa ontem à noite. As câmeras pegaram tudo. Ele me enviou o vídeo, Sofia, nervosa, digitando a senha errada várias vezes antes de desistir. O cofre guardava documentos cruciais da nossa consultoria, incluindo contratos que poderiam ser vendidos a concorrentes. Era o plano B deles. Ela está desesperada, disse Antônio. Miguel está pressionando para agir rápido. Decidi reforçar a segurança. Contratei uma empresa para monitorar o escritório 24 horas e troquei todas as senhas. Clara, enquanto isso, trabalhava com a polícia para acelerar a investigação sobre a conta offshore. Temos provas suficientes para acusá-los de fraude, ela garantiu. Mas precisamos pegá-los em flagrante para garantir que não escapem. A ideia me deixou tenso. Confrontar Sofia diretamente era arriscado, mas talvez fosse a única maneira. Naquela tarde, recebi um e-mail anônimo com uma proposta: deixe Sofia em paz, ou vamos expor seus segredos. O remetente era falso, mas o tom era de Miguel. Eles sabiam que eu tinha o vídeo do café e as fotos do estacionamento. Era uma tentativa de me intimidar, mas só me deixou mais determinado. Mostrei o e-mail a Clara, que o encaminhou à polícia. Isso é chantagem, disse ela. Eles estão se enforcando sozinhos. Na manhã seguinte, Antônio me ligou com um plano. Sofia e Miguel vão se encontrar hoje num armazém em Alcântara. Acho que estão tentando vender documentos da empresa. Era a chance que precisávamos. Avisei Clara, que coordenou com a polícia para montar uma operação. Eu não iria, mas meu coração batia como se eu estivesse lá. Horas depois, Clara me ligou, quase sem fôlego. Pegamos eles, Ricardo. Estavam com um comprador, documentos falsos e dinheiro vivo. Sofia e Miguel foram detidos na hora. Senti alívio, mas também um peso. A mulher que amei um dia agora enfrentaria a justiça. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Clara me avisou que o julgamento seria em breve, e eu precisava estar preparado para depor. Enquanto caminhava pelas margens do Tejo, pensei no que diria. A verdade era minha arma, mas também minha ferida. O dia do julgamento amanheceu com Lisboa sob uma névoa densa, como se a cidade soubesse que algo estava prestes a se resolver. Eu, Ricardo, senti o peso de cada passo rumo ao tribunal. Clara, minha advogada, me preparou durante dias, mas nada me preparava para enfrentar Sofia cara a cara. Ela e Miguel haviam sido detidos no armazém em Alcântara, pegos com documentos falsos e dinheiro de uma transação ilegal. Agora, era hora de a justiça falar. No tribunal, sentei-me em silêncio, enquanto Clara organizava os documentos. A promotoria apresentou as provas: vídeos do café em Cascais, fotos do estacionamento, extratos da conta offshore e o flagrante no armazém. Cada item era uma peça do quebra-cabeça que Sofia e Miguel montaram contra mim. Quando Sofia entrou, tentou me encarar, mas desviei o olhar. Não era mais sobre ela. Era sobre recuperar minha vida. O juiz, com voz firme, chamou os depoimentos. Fui o primeiro. Contei tudo: como descobri o e-mail de Miguel, as transferências suspeitas, a empresa fantasma. Falei da casa em Sintra, que Sofia tentou passar para outro nome,
e do cofre que ela quis invadir. Minha voz não tremia, mas por dentro eu revivia cada traição. Clara complementou com precisão, mostrando como Sofia desviou milhares de euros da nossa consultoria. O advogado de Sofia tentou desqualificar as provas, alegando que eu autorizava as transações. Mas os documentos falsos e o flagrante no armazém destruíram a defesa. Miguel depôs em seguida, jogando a culpa em Sofia. Disse que ela o manipulou, que ele só seguia ordens. A sala ficou em silêncio quando Sofia, furiosa, o interrompeu. Você mentiu para mim primeiro. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. Aquela briga entre eles só confirmava o que eu já sabia: a ganância os uniu, mas agora os destruía. Clara me avisou que a sentença sairia em breve, mas havia um risco. Sofia pode tentar um acordo, disse. Ela está desesperada. De fato, no intervalo, ela mandou um advogado me oferecer um trato: devolveria parte do dinheiro se eu retirasse as acusações. Rejeitei na hora. Não queria acordos. Queria que ela enfrentasse as consequências. Naquela noite, em casa, recebi uma ligação de João, meu amigo contador. Ricardo, a empresa está segura. Conseguimos recuperar quase tudo. Era um alívio, mas o vazio permanecia. A vitória no tribunal estava próxima, mas e depois? Como reconstruir depois de tanta traição? O tribunal estava silencioso, exceto pelo som seco do martelo do juiz. Era o dia da sentença, e Lisboa parecia prender a respiração comigo. Eu, Ricardo, estava exausto, mas determinado. Meses de traição, provas e noites sem dormir me trouxeram até aqui. Sofia e Miguel, agora expostos, aguardavam o veredicto. Clara, minha advogada, estava confiante, mas me alertou: Ricardo, a justiça nem sempre é perfeita. Esteja preparado. O juiz leu a sentença com voz impassível. Sofia foi condenada por fraude e desvio de fundos, enfrentando 3 anos de prisão e uma multa pesada. Miguel, com seu histórico de fraudes, pegou 5 anos. Os bens desviados, incluindo a casa em Sintra, foram devolvidos ao meu nome, e a conta offshore foi confiscada. Quando o juiz terminou, Sofia olhou para o chão, derrotada. Pela primeira vez, não havia arrogância em sua postura. Miguel, por outro lado, gritou com seu advogado, mas ninguém deu atenção. O caso estava encerrado. Ao sair do tribunal, a chuva fina caía sobre Lisboa, como se limpasse o peso dos últimos meses. Clara me cumprimentou com um aperto de mão firme. Você fez o certo, Ricardo. Agora é hora de seguir em frente. Mas seguir em frente não era tão simples. A vitória era minha, mas o vazio permanecia. A empresa estava salva, o dinheiro recuperado, a casa em Sintra de volta. Ainda assim, cada passo parecia carregar o eco de uma vida que não existia mais. Dias depois, recebi uma carta de Sofia, escrita da prisão. Era curta, sem pedidos de perdão, apenas uma frase: eu subestimei você, Ricardo. Não respondi. Não havia o que dizer. Guardei a carta numa gaveta, como um lembrete do que aprendi: confiar cegamente é um erro que se paga caro. João, meu amigo contador, me ajudou a reorganizar a consultoria. Contratamos novos funcionários, reestruturamos os contratos e, aos poucos, o negócio voltou a crescer. Mas eu não era mais o mesmo Ricardo. A traição de Sofia me tornou mais cauteloso, mais focado. Parei de buscar respostas no passado e comecei a construir um futuro. Uma noite, enquanto caminhava pelas margens do Tejo, parei para olhar a ponte 25 de abril iluminada. Pensei em tudo que perdi: anos, confiança, uma ideia de amor que nunca foi real. Mas também pensei no que ganhei: controle sobre minha vida, a certeza de que podia me reerguer. Lisboa, com suas ruas tortuosas e histórias escondidas, parecia me ensinar que nenhuma batalha termina sem cicatrizes. A justiça foi feita, mas a verdadeira vitória era a minha liberdade. Semanas depois, soube que Sofia tentou recorrer da sentença, mas o pedido foi negado. Miguel, por sua vez, enfrentava novas acusações de outros casos. Eles haviam construído um castelo de mentiras, e agora pagavam o preço.
Eu, por outro lado, comecei a redescobrir prazeres simples, jantares com amigos, viagens curtas ao Alentejo, até um novo hobby, fotografia, capturando as cores de Lisboa ao amanhecer. Cada clique da câmera era um lembrete de que a vida continua, mesmo depois das tempestades. O que mais me marcou, porém, foi uma conversa com João. Ele me perguntou: valeu a pena, Ricardo? Todo esse desgaste para provar que você estava certo? Reflete por um momento. A luta no tribunal, as noites sem dormir, o peso de enfrentar alguém que amei. Não sei se valeu, respondi. Mas sei que precisava ser feito. João sorriu, como se entendesse. Às vezes, a justiça não é sobre sentir prazer na queda do outro, mas sobre recuperar o que é seu, nem que seja a própria dignidade. Hoje, enquanto escrevo isso, a consultoria está mais forte do que nunca. A casa em Sintra virou um refúgio onde passo os fins de semana, longe do barulho da cidade. Não sinto raiva de Sofia, nem de Miguel. Eles foram uma lição dura, mas necessária. Lisboa me ensinou que a vida é como o Tejo, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre seguindo em frente. E eu sigo com ele, mais leve, mais inteiro. Pergunta para os espectadores: se você fosse Ricardo, o que faria após a sentença? Tentaria esquecer Sofia e o passado completamente, ou buscaria entender por que ela agiu assim, mesmo sabendo que isso poderia reabrir feridas? O que é mais importante para seguir em frente, fechar o capítulo ou tentar compreender o que aconteceu? Deixem suas opiniões nos comentários.